Eu vou te dar algumas situações que a pessoa que tem a ferida da humilhação, com a máscara do masoquista, eu sempre repito para a gente relembrar, ela atrai para si essas situações, assim, como se fossem escolhidas a dedo. Ela sempre está vivendo umas situações dessa forma. A mulher arranja um homem que não sabe se comportar em público quando bebe muito. Para quê? Para ela passar muita vergonha e se sentir humilhada. Ou a mulher arruma um homem que fica paquerando outras na frente dele, na frente dela, para ela também se sentir humilhada. Outro exemplo prático de quem tem a ferida da humilhação, com a máscara do masoquista, fica revivendo. O homem que arranja uma mulher mal educada, que fica fazendo feiura na frente de todo mundo, para ele se sentir envergonhado com a mulher que ele tem. Ou o homem e a mulher têm o dom de sujar a roupa se alimentando em público, que ele derruba tudo, faz aquela coisa, né? Então, me sujei. Aí você já viu muitas mulheres dizendo, umas mulheres masoquistas dizendo, nossa, como eu sou tonta, ainda por cima me sujei. E quanto mais ela se limpa, mais com aquela borrão, ela começa a se sentir mal com isso. São os detalhes, né? Outro exemplo, um homem que passa um período desempregado, e aí quando vai dar entrada no pedido de seguro-desemprego, ele nota que um ex-colega, um conhecido, e vê ele na fila, ele fica tentando se esconder de vergonha do outro na fila. Sabe, essas pessoas têm vergonha de si? Vergonha. Simplesmente vergonha. Então, só as pessoas que sofrem de humilhação sentem vergonhas nessas ocasiões. Uma pessoa que não tem essa ferida, ela fala assim, olha, se o outro está se comportando mal, problema do outro. Se o outro bebe e age que nem um doido, é problema dele, não tem nada a ver com isso. Isso não me afeta. E se eu estou numa fila de desemprego, eu vejo um monte de gente que eu conheço, gente, estou desempregado, precisando de ajuda, e daí tá tudo certo. Isso não é um motivo de humilhação para quem não tem essa ferida. Para quem tem a ferida, um pio vira um motivo de humilhação gigante, tá? Se você não tem a ferida da humilhação, nas mesmas situações que eu acabei de dar o exemplo, você poderia se sentir abandonada, rejeitada, traída, injustiçada, depende da ferida que você tem. Lembra disso, não é o que você vive, entendeu? Que faz você sofrer, mas a reação àquilo que você está vivendo por causa das suas feridas não curadas. Então, a mesma situação para uma pessoa pode despertar sentimento de humilhação para um, a mesma situação pode despertar o sentimento de rejeição no outro, e a mesma situação pode despertar o sentimento de abandono, traição ou injustiça, dependendo do grau da ferida de cada um, tá? Agora, o nojo é um sentimento muito vivenciado pelo masoquista, que tem a ferida da humilhação. Ele tem nojo de si, nojo de outras pessoas, ele tem nojinho de tudo, tá? Então ele cria situações que ele vai sentir nojo sempre, e a sua primeira reação é rejeitar aquilo que causa repulsa nele, né? Tem gente que tem nojo de gente, é até feio falar, tem gente que tem nojo disso, nojo daquilo outro. Eu não vou nem falar, porque isso para mim é preconceito, né? Mas essas pessoas têm nojo. Tem gente que fala, infelizmente, eu não vou falar, porque é uma forma que eu acho que é ofensivo até falar. Então, essas pessoas sempre falam, eu tenho nojo disso, eu tenho nojo daquilo, entendeu? Tem nojo de certas pessoas. Eu tenho nojo de... Tá bom? Ferida da humilhação e da vergonha. Como eu já falei, ele arruma tempo para todo mundo, menos para ele, porque as suas prioridades são deixadas de lado. Então, você é aquela pessoa que você pode arrumar tempo para pintar a casa da sua mãe, da sua amiga, do seu tio, da sua tia, de todo mundo, mas a sua casa tá descascando inteira, mas você não tem tempo para a sua casa. Mas você arruma tempo para todo mundo, menos para você mesmo, né? Aquela mulher que, no caso, sou muito eu, que quando está na frente de outras pessoas, ela se veste super bem, mas em casa ela anda igual um farrapo, né? Ultimamente eu tô ligando muito, não. Tô andando bem de qualquer jeito, tô bem relaxada, né? Tanto na frente dos outros quanto longe. Então, não acho que eu tô disfarçando ferida nenhuma, eu tô nem aí. Mas eu preciso começar a me cuidar mais, me vestir melhor,
Mas, para mim, eu acho isso ainda tem um grande passo para eu chegar lá, né? De se preocupar com roupa, eu ainda acho para mim muito cansativo. Eu tenho sempre as mesmas roupas porque eu gosto de ser prática. Então, é sempre as mesmas roupinhas, assim, olha lá, roupinhas. Sempre as mesmas roupas, práticas, simples, e eu ainda tenho talvez um pouco dessa ferida, porque eu estou encontrando aqui várias características em mim ainda, né? Alguns resquícios disso ainda, né? Então, assim, o ser humano, todos nós, fazemos de tudo para não ter consciência da dor, do sofrimento que a gente tem. Porque a gente tem muito medo de sentir essa dor associada na nossa infância, porque realmente foi muito profundo para nós quando somos criança, quando a gente era criança. Então, o masoquista, ele faz isso tentando ser digno a todo custo. Ele usa bastante as expressões ser digno ou ser indigno. Não me sinto digna, indigna. É digno, entendeu? Essas expressões de dignidade. Então, ele acredita que não merece ser amado, reconhecido. Dessa forma, não acredita que é digno de ser feliz, só acha que é digno de sofrer. Então, tudo se desenrola, em geral, de maneira inconsciente, né? Na esfera da sexualidade, o masoquista também tem muita vergonha, né? Com um monte de tabu, né? É normal que essas pessoas sintam vergonha com mais facilidade pela noção de pecado, indecência, sujeiras ligadas à sexualidade, né? Por exemplo, um filho que imaginou de uma mãe na adolescência, que engravidou, um exemplo que o livro traz, é que se o filho engravidou, a mãe engravidou do filho na adolescência, então se essa gravidez gerou vergonha, a criança terá sua ferida despertada muito cedo. E aí ela vai ter mais vergonha ainda, mais rápido, porque já foi despertada bem cedinho. Ela terá uma imagem deturpada, né, do sexo. Mas a vergonha sexual é transmitida de geração em geração, só será resolvida quando a ferida da humilhação for curada, né? Então, ao longo dos anos, esse estudo foi mostrando que a maioria dos indivíduos que sofrem, a maioria das pessoas que sofrem da ferida da humilhação faz parte de família que tem problemas sexuais. E não foi à toa, né, que essa ferida foi sendo também transmitida e repassada. Por exemplo, a garota masoquista, ela tende a se reprimir sexualmente, geralmente para não causar vergonha para sua mãe, né? Que costuma ser uma mãe controladora nesse sentido. Então, a adolescente, ela aprende que o sexo é nojento e mais tarde ela terá de trabalhar a mente para conseguir livrar dessa crença. Então, são vários sentimentos que despertam o sentimento de vergonha. No caso, qualquer coisa vai despertar o sentimento de vergonha. Uma coisa natural, né? Foi colocado para essa pessoa que tem essa ferida como um negócio de vergonha, humilhação. A menina que se sente humilhada quando chega a primeira menstruação. Tem todos esses exemplos práticos. A humilhação, normalmente, ela é mais forte entre a mãe e a filha. Normalmente, é mais forte entre mãe e filha, né? Porque se uma pessoa acha o sexo vergonhoso e sujo, tende a atrair o assédio e abuso, sobretudo na infância e adolescência. E vai sentir tanta vergonha que não vai falar disso para ninguém. Aí é muito triste, porque a gente vê aqueles casos de meninas que são abusadas e ainda levam broncas, porque eles culpam a menina, né? E aí a criança que foi abusada fica com mais vergonha, mais sentimento de humilhação. E isso vai só piorando as coisas, né?